Oi, jovens! Oi, Igreja Paz! Bom, missão dada é missão cumprida e eu fui desafiada a dar continuidade em Mateus 17. Eu vou estar lendo aí com você, mas primeiro vai lá e pega sua Bíblia, dá uma pausa aqui no vídeo para a gente poder estar lendo juntos, beleza? Mas se você já está aí com a sua Bíblia, vamos então dar continuidade. E se você for desafiado a dar a palavra da próxima semana ou nas próximas que irão vir, né? Então se sinta desafiado mesmo, é para sair da zona de conforto, é um desafio. E eu já tô pedindo desculpa pelo barulho, porque na minha casa é embaixo de uma avenida, então tem bastante barulho por aqui. Então vamos lá. Mateus 17. Jesus, Moisés e Elias. 6 dias depois, Jesus foi para o Monte Alto, levando consigo somente Pedro e os irmãos Tiago e João. Ali eles viram a aparência de Jesus mudar. O seu rosto ficou brilhante como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. E os 3 discípulos viram Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: "Como é bom estarmos aqui, Senhor. Se o Senhor quiser, eu armarei 3 barracas neste lugar, uma para o Senhor e a outra para Moisés e outra para Elias." Enquanto Pedro estava falando, uma nuvem brilhante o cobriu, e dela veio uma voz que disse: "Este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Escutem o que ele diz." E quando os discípulos ouviram a voz, ficaram com tanto medo que se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Jesus veio, tocou neles e disse: "Levante-se e não tenha medo." Então eles olharam em volta e não viram ninguém a não ser Jesus. Quando estavam descendo do monte, ele lhe deu uma ordem: não contem para ninguém o que viram, até que o Filho do Homem seja ressuscitado." Então os discípulos perguntaram: "Por que os mestres de leis dizem que Elias deve vir primeiro?" E ele respondeu: "É verdade que Elias vem para preparar tudo, porém eu afirmo a vocês que Elias já veio, e não o reconheceram, mas o maltrataram como quiseram. Assim também maltrataram o Filho do Homem." Então os discípulos entenderam que Jesus estava falando a respeito de João Batista. Bom, eu poderia trazer vários tipos de conceitos para essa passagem, mas eu gostaria muito hoje de trazer para o nosso cotidiano. Quem é discípulo de Jesus, quem vive uma vida com Jesus, lembram, o que é ser discípulo de Jesus? É simplesmente você ter um tempo com Deus de oração, de leitura da palavra, de você ter uma comunhão com o Espírito Santo, de seguir os passos de Jesus. Isso é ser discípulo de Jesus. E durante a nossa rotina, durante a nossa caminhada cristã, é quase impossível você viver a cultura aqui da Terra. Você passa por muitas coisas, Deus te mostra muitas coisas da cultura dos céus. E nesse momento aqui, nessa passagem aqui falando desses específicos, Jesus ele trouxe os seus discípulos que são mais próximos, mais íntimos, e mostrou algo extraordinário, Jesus já, em seu corpo glorificado. E o que eu entendo com isso? Quando você é próximo do Senhor Jesus, Jesus ele vai mostrar várias coisas para você, várias coisas que tá no coração dele, que tá acontecendo, que há de acontecer. Então é isso, sabe? Se você é um verdadeiro discípulo de Jesus, você começa a viver esses milagres. E aqui fala embaixo como os discípulos reagiram ao meio dessa grandeza, Quem nunca ficou com medo ou ficou assustado quando aconteceu um milagre, quando você viu algo assim que não é natural, para nós, e ficou admirado, e eu vejo a reação deles. Eu acho isso muito interessante, porque
acredito que nós reagiria assim também, né? Principalmente vendo Moisés e Elias ali, e aí Pedro fala, eu vou já montar armar, né, uma barraca aqui para vocês, e querendo humanizar isso tudo, né, de uma forma assim, que eu acho muito engraçado, sinceramente. E o que vocês pensam e acham dessa passagem aqui? Mas vamos dar continuidade. A cura de um menino. Quando eles chegaram perto da multidão, o homem foi até perto de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tenha pena do meu filho. Ele é epilético e tem ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe para os seus discípulos a fim de que eles curassem, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu: Gente de má e sem fé, até quando eu ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam o menino aqui. Então deu uma ordem ao demônio e saiu. No mesmo instante o menino ficou curado. Depois os discípulos chegaram perto de Jesus em particular e perguntaram: Por que foi que nós não pudemos expulsar aquele demônio? E Jesus respondeu: Foi porque vocês não têm fé o bastante. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês tivessem fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, poderia dizer a este monte: saia daqui e vá para lá, e ele iria. E vocês teriam poder para fazer qualquer coisa, mas esse tipo de demônio só pode ser expulso com oração e jejum. Nessa passagem aqui eu acho ela muito, muito interessante, porque fala sobre a fé, né? Que através da sua fé você pode mover coisas, né? A gente comprova isso todos os dias, né? Na nossa vida diária com Jesus. Mas o que eu acho interessante, que me mudou a maneira de ver a fé, foi até numa ministração que eu ouvi isso, que a fé, ela não começa grandona, sabe? Ela começa com uma semente pequenininha e conforme você vai cultivando ela vai crescendo, até a sua fé, né, ser aquela que você almeja. Ou, né, acredito que a gente sempre vai vivendo até, né, almejar mais a fé. E o que Jesus fala aqui, se a gente tivesse pelo menos uma pouca fé, mas se tivesse fé, as coisas em nossas vidas seriam totalmente diferentes, não é mesmo? E tem um herói da fé, que nessa mesma pregação eles enfatizaram isso, chama George Muller, alguma coisa assim. Ele cuidava, né, de orfanatos, ele cuidava de crianças. E um certo dia eles não tinham como alimentar tanta criança, né, no café da manhã no dia seguinte. E aí ele fala assim: eu vou orar, e aí Deus vai prover, né, parafraseando. Ele ora e no dia seguinte ele consegue alimentar muita, né, tipo 1000 crianças lá. Ele conseguiu alimentar, e aí a pessoa indaga ele e fala assim: uau, né, sobre a fé que ele tem. E ele fala que ele começou essa fé, praticando a fé dele, quando ele precisava de 10, né, hoje, né, tipo $10, R$10, acho que era na Europa, então 10 euros. Ele precisava e ele orou e o Senhor proveu. E aí ele foi cultivando essa fé. E aí quando ele precisou, né, dessa quantidade de comida, no dia seguinte ele conseguiu, né, não ele, mas Deus deu para aquelas crianças. E fala assim: uau, que fé é essa, né? Que fé que eu gostaria de ter. Então, se você realmente praticar a sua fé, né, cultivar ela diariamente, acredito que a sua fé ela vai crescendo até se tornar uma árvore gigantesca, cheia de frutos que possa atingir vidas de outras pessoas, não é mesmo? E vamos dar continuidade, né, no versículo 22. Jesus fala outra vez da sua morte e da sua ressurreição.
Um dia, os discípulos estavam se reunindo na Galileia e Jesus disse a eles: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e eles vão matá-lo, mas 3 dias depois ele será ressuscitado. E os discípulos ficaram muito tristes. O imposto do templo. Quando Jesus e os seus discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo foram perguntar a Pedro: O mestre de vocês não paga o imposto do templo? Paga sim, respondeu Pedro. Depois, Pedro entrou em casa, mas antes que falassem alguma coisa, Jesus disse: Simão, o que é que você acha? Quem paga imposto e taxa aos reis deste mundo? São os cidadãos do país ou são estrangeiros? São estrangeiros, respondeu Pedro. Certo, disse Jesus. Isso quer dizer que os cidadãos não precisam pagar, mas nós não queremos ofender essa gente. Por isso, vá até o lago, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que você fisgar. Na boca dele você encontrará uma moeda, então vai e pague com ela o meu imposto e o seu. E finalizamos aqui. Aqui fala muito sobre a autoridade humana, né, que foi imposta sobre a nossa vida e as leis. E isso cai muito bem nos dias que a gente está vivendo, né? É muito triste, realmente é muito triste ter que não poder ir cultuar o Senhor, né, na igreja. E isso ser lei hoje, né, pelo estado de São Paulo, não pode ter culto. Isso realmente é muito triste. Mas que a gente deve sim respeitar, e é o que o nosso pastor, né, nos ensina a respeitar a lei. É claro que tem que ter um filtro para todas as coisas, mas Jesus ele nos ensina, né, o que é imposto pelos homens, a gente ir lá e pagar o preço por isso. E em seguida, né, Jesus fala assim: vai lá, fisga o peixe, pega as moedinhas da boca do peixe e vai lá e paga o imposto. Isso traz a provisão de Deus na nossa vida, né? Olha só que forma sobrenatural que Deus age para que nossa vida, né, seja realmente sustentada, seja aí cuidada por Ele. A gente vê esses cuidados do Senhor conosco. Então é isso, gente. Quem é discípulo de Jesus vive realmente o sobrenatural de Deus, né? Vive uma cultura que não pertence à terra, que apesar da gente estar ligada com ela no cotidiano, a gente sempre tem que estar ligado nas coisas que acontecem no céu, sabe? As coisas que estão no coração do Senhor, para que a gente possa cumprir o propósito que o Senhor colocou para nós, né? E honrar as pessoas, a nossa liderança, as pessoas que são autoridade em nossa vida. E eu te convido, né, a colocar aí nos grupos qual foi a passagem que você mais se interessou, né, o que você entendeu desse capítulo todo. E eu super agradeço a oportunidade. Tenha uma boa Páscoa aí, né? A Páscoa ela significa algo extraordinário para nós. É o dia que ganhamos vida, é o dia que o véu foi rasgado, é o dia que nossa conexão rolou pessoal com Deus ali. Então, tenha uma boa Páscoa para você e sua família. Deus abençoe vocês e até a próxima semana, no próximo vídeo. Tchau!